Olá pessoal, um bom dia aí para todos vocês, né? Bom dia porque eu tô gravando o vídeo agora de dia, então não sei a hora que você vai assistir, mas se for boa tarde, boa noite, tá? Meu nome é Maica, eu sou professora de redação, português, inglês e literatura, também sou analista de sistema de avaliação, mas vamos deixar isso para um outro momento aqui desse canal e dos vídeos. E o objetivo desse canal que está começando agora, há pouco tempo, é poder democratizar o acesso à educação. E aí eu vou fazer aquilo que eu mais amo, passar um pouco do meu conhecimento a respeito de algumas questões de redação. Ainda estou no início do processo, os meus vídeos ainda podem ter algumas falhas para quem vê, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no conteúdo que eu quero passar e principalmente na informação que eu quero. O que eu fiz? Montei hoje para vocês um pouco sobre o que é a estrutura da redação da UERJ. A UERJ é uma prova que vai ter agora, né? Já está chegando aí daqui a 2 meses. E a UERJ, esse ano, ela colocou o livro 1984 do George Orwell como um dos livros, né? É o livro, na verdade, que irá nortear a prova da redação. Falei um dos livros, porque quando a gente tem um livro igual a UERJ, que escolhe um livro para poder montar a redação, você sabe que por trás disso, né, você pode relacionar a vários outros livros. Mas essa aula sobre o livro, eu ainda vou postar essa semana para vocês aqui no canal. O objetivo hoje é falar um pouco sobre a estrutura da redação da UERJ. Por que estrutura? Muito aluno meu me pergunta: Maica, eu vou fazer a prova da UERJ, eu posso usar o meu modelo Enem? Eu posso usar a minha estrutura Enem? Eu posso seguir o que o Enem manda? Não. Nós vamos começar com essa primeira parte da aula. Não. É óbvio, gente, que as duas bancas trabalham com texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Ambas pedem para que os alunos coloquem opiniões e argumentos sobre o desenvolvimento do texto. Mas há uma diferença gritante entre uma prova do Enem e uma prova da UERJ. Em que sentido? A UERJ, ela valoriza muito mais, tá? Ela valoriza a argumentação. Ela tem um peso muito grande se o aluno vai desenvolver a sua opinião, mas principalmente os seus argumentos sobre o assunto que vai ser abordado. O Enem também valoriza a argumentação, mas a gente sabe que o Enem, ele trabalha o quê? Com aquela ideia de que você tem que, além de óbvio, né, trabalhar ali com a argumentação, mas também colocar o repertório cultural. Deu um barulhinho aqui, vocês me desculpem, vou até desligar aqui. Pera aí. Eu vou desligar que foi um barulhinho sem querer. Pronto, desligado. Então, voltando aqui, ok? Vamos voltar. A UERJ, ela foca na argumentação. Olhem para cá. Vamos começar o nosso primeiro ponto. Eu fiz um roteirinho óbvio aqui do lado, tá, gente? Para poder ir falando para vocês de uma forma mais direta. Vamos no nosso primeiro ponto, vocês vão ver aí, critérios de avaliação. O que são os critérios de avaliação da prova da UERJ? A prova da UERJ, ela tem 5 critérios. O Enem tem 5 competências. A da UERJ, 5 critérios. O primeiro critério, muito, né, próximo ao que o Enem também cobra, apesar de no Enem a gente ter outro tipo de estrutura de competências, mas o primeiro critério que a UERJ cobra é a adequação ao tema, tá? Gente, eu tô olhando aqui, tô olhando ali, vocês ignorem, tá? Eu olho ali, olho aqui, mas vocês vão entendendo aí o que eu tô falando. É a adequação ao tema. A gente sabe que com o livro que foi pedido, um dos eixos que fica ali em torno do livro 1984, né, é o eixo que envolve a questão da opressão, liberdade de expressão, manipulação social, alienação de um povo. Então, com certeza, um dos pontos que podem vir aí na prova está dentro dessa linha de raciocínio. Então, a adequação ao tema é a competência 1 da UERJ, primeiro critério de avaliação, que vai ver se você relacionou o que você está escrevendo ao tema especificamente. O segundo critério de avaliação deles é o tipo de texto. Gente, já está decidido que é um texto dissertativo argumentativo. Olha que lado positivo. Se é um texto dissertativo argumentativo, significa que você vai ter que fazer o quê? Colocar a sua opinião e defendê-la
principalmente por meio de argumentos no decorrer do texto todo. Então, o tipo, como já é determinado, porque outras bancas, tá, galera, aproveitando o ensejo, como PUC, por exemplo, existem bancas que não coloca o tipo de texto. O tipo vai na hora da banca, vai no dia da prova. Ele pede uma narração, uma descrição. A UERJ não. Ela já deixa claro que é dissertativo, argumentativo. O terceiro critério de avaliação é o desenvolvimento da argumentação. Cara, o que é isso? Põe na tua cabeça. Tudo que você escreve dando opinião, você tem que saber sustentar. Desenvolver a argumentação. Colocar os seus pontos, tá, de vista a respeito daquele assunto, argumentando sobre. Nós vamos falar muito disso na próxima aula aqui desse canal, em que a gente vai falar do livro 1984. Quais são os pontos importantes de argumentação que dá para se utilizar ali dentro do livro? Certo? E aqui ainda vou falar mais para vocês, o que colocar na introdução e daí por diante. Então vai acompanhando aí. Tô falando os critérios, porque quando você sabe o que você é avaliado, é muito mais fácil na hora que você já pensa na estrutura de escrita do seu texto, ok? Outro critério, estrutura de período de coesão. Aí é gramática, conectores, coesão e coerência, colocar as frases, né, dando sentido, colocar tudo muito bem interligado para que não fique nada ambíguo, nada de dúvida e daí por diante. O último critério é a modalidade de escrita. O que é a modalidade de escrita? Língua padrão, gramática. Gramática normativa. Você não pode escrever na prova da UERJ um desvio gramatical, uma marca de oralidade. Não, você tem que seguir aquilo que a prova propõe, que é a gramática normativa. Ok? Entenderam? Então nós temos aí 5 critérios. 5 critérios para eu utilizar na minha redação e saber a partir desses critérios o que eu vou colocar. Vamos para a segunda parte aqui? Estrutura dos parágrafos. Gente, coloca na cabeça. Na hora que vocês forem lá escrever a redação, vocês têm que fazer 4 ou 5 parágrafos, no máximo. Não façam redação com 3 parágrafos, redação com 6 parágrafos, porque 3 não vai caracterizar a sua argumentação como deveria e 6 vai ficar uma redação muito prolixa, com muita ideia e pode acabar que você se perde no meio desse processo. Uma coisa que vocês têm que colocar aí agora no papel, anota. Depois vocês voltam. O bom do vídeo que a gente fala. Se você perdeu alguma coisa, você volta e dá aquela olhadinha. Mas anotem aí. A sua introdução e a sua conclusão, vocês têm que evitar colocá-las muito grande. Resumindo, foca nos desenvolvimentos na hora que vocês estiverem escrevendo. Lógico que a introdução e a conclusão, elas são tão importantes quanto, tá, todo o resto da redação. Mas vocês têm que focar principalmente naquilo que vocês vão argumentar no decorrer dessa prova. Então, a introdução, tenta manter ela numa linha, vou falar uma quantidade de linhas, tenta manter ela entre 5 e 7 linhas, se você fizer a estrutura tanto de 4 quanto de 5 parágrafos. Tenta manter ela entre 5 e 7 linhas, a mesma coisa para a conclusão. E deixa 20 linhas, mais ou menos, para o seu desenvolvimento. Isso ajuda na hora que você for construir o escopo do seu texto. E é pautado nisso que nós vamos falar agora da introdução. O que a introdução da prova da UERJ tem que ter? Gente, ela tem que ter, nesse ponto, é muito parecido com o Enem. Você vai contextualizar o assunto. O que é contextualizar o assunto? Pegar o tema e relacioná-lo a alguma coisa. Vamos supor que o tema vem em alguma linha relacionada à questão da liberdade de expressão, né? A necessidade de se preservar a liberdade de expressão. Ou, não vou falar agora muito sobre, mas já vou dar uma dica. Um dos pontos muito legais da prova da UERJ, que vocês podem reparar, é que, de uma determinada forma, ela sempre faz o tema mais em forma de pergunta. Então, ela sempre pergunta, a liberdade de expressão é importante? Ela faz mais nessa linha de raciocínio, ok? Então, olha para cá. Introdução. Se o tema fosse a liberdade de expressão é algo importante para se manter a isonomia da sociedade,
Como manter a liberdade de expressão em tempos de autoritarismo? São perguntas. Eu poderia, por exemplo, começar minha prova falando o seguinte: Desde o século XX, o Brasil é um país que passa por períodos de autoritarismo, sendo o maior dele a ditadura militar. É uma forma de contextualizar. Ou eu poderia começar falando que o Brasil no século XX foi caracterizado também por governos autoritários, como, por exemplo, Getúlio Vargas. Contextualizei. Ou falar que o mundo no século XX teve uma forte ascensão de governos autoritários e esses governos muitos permanecem até os dias atuais. Contextualizei. A introdução você tem que contextualizar e colocar a sua opinião sobre o assunto. Terminou de contextualizar? Demonstrou conhecimento sobre o assunto? Logo depois você coloca a sua opinião sobre esse assunto, ok? Isso é o objetivo da introdução. Logo depois vem os desenvolvimentos. Desenvolvimentos. O que é isso? É o meio da sua redação. São aqueles parágrafos que você coloca ali mais ou menos da linha 7 até a linha 23 da sua redação. Então, olha, é muita linha que é justamente o que vale na sua redação a maior parte aí da sua nota, né? Tudo vale, mas isso é muito forte. O desenvolvimento da UERJ, ele é caracterizado principalmente, só para vocês terem uma ideia, de você saber sustentar a sua opinião, mas se você tem base argumentativa. Lembra que quando a gente estuda no Enem, vamos recordar? No Enem, se você é aluno Enem, você vai lembrar o que eu tô falando. O Enem, tudo que você escreve, você tem que pôr repertório cultural. Então, por exemplo, se eu viro no Enem e falo o seguinte, que a liberdade de expressão, ela deve ser uma máxima garantida, logo em seguida eu tenho que pôr, pois a Constituição Federal de 88 prevê, eu tenho que justificar com repertório. Na UERJ, esse repertório não é obrigatório. Não é. Se você fizer um parágrafo todo de argumentação, ele vai ser pontuado, se estiver tudo claro, correto, ele vai ser pontuado como nota máxima. Agora, presta atenção. Acabei de dizer que a introdução eu contextualizo e coloco a tese. Contextualizar é interessante você demonstrar conhecimento de mundo e relacionar a alguma coisa que você sabe. Nos desenvolvimentos é a mesma coisa. Só que é o seguinte, se você tem um desenvolvimento de 7 a 10 linhas na sua redação, se você tem um desenvolvimento de 7 a 10 linhas na sua redação, grave o seguinte, você vai gastar 8 linhas argumentando e 2 comprovando só, ok? Então, quando você tem esse tipo de construção, você gasta muito mais linhas argumentando na UERJ do que comprovando. Outra coisa, a UERJ gosta, é legal, sabe? Você saber relacionar o tema a algum filósofo, a algum pensador sobre esse assunto, a alguém que fala com propriedade sobre esse tema. Terceiro parágrafo, vamos para o outro desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento 2. Esse desenvolvimento mantém a mesma linha de raciocínio do anterior, igualzinho, só que é legal, se você quer demonstrar conhecimento na prova, é legal você relacionar o livro pedido ao que você está argumentando. Relacionar algum fato do livro para demonstrar para a banca que você leu, que você apenas não pegou o resumo, que você sabe um fato, uma passagem do livro que corrobora o que você está argumentando. Agora, quando eu falo saber uma passagem do livro, não é decorar um trecho não, tá, gente? Porque também, se você escrever literalmente uma frase do livro, isso nem soa bem tanto na prova. O ideal é você pegar uma interpretação de um pedaço do livro que você achou importante e que entra naquela sua percepção argumentativa. Então, o terceiro parágrafo mantém a estrutura de argumentação do parágrafo anterior, mas relaciona esse parágrafo ao livro. Isso faz com que a sua estrutura da redação comece a ficar mais encorpada. E aí, por último, conclusão. O que seria a conclusão? A gente está acostumado e virou meio que uma decoreba, todo mundo aqui sabe disso, fazer aquela conclusão modelo Enem, né? O que é o modelo Enem? Quem, o que, como, detalhamento, para quê? O modelo Enem ele é quase uma receita de bolo. Quem, o que, como, detalhamento, para quê?
Na UERJ, não. Na UERJ, você pode fazer e deve fazer, principalmente, o que a gente chama de conclusão síntese. O que é uma conclusão síntese? Você pode pegar os pontos principais do seu texto e resumi-los com outras palavras, parafraseando esses pontos, resumi-los na sua conclusão. Então, eu particularmente acho até uma conclusão mais fácil. É óbvio, gente, que a questão de facilidade é relativa. Se você é um aluno que está acostumado com o modelo Enem, é lógico que você vai ter que treinar uma nova forma. Mas fazer uma síntese de tudo que você escreveu também é legal. Porque quando você faz essa síntese, você está fazendo o que nós chamamos de fechamento circular. Você está retomando o que você escreveu e deixando mais uma vez enfatizado o que você pensa. Ô, Maica, vou te fazer uma pergunta. Mas eu não posso fazer o modelo Enem, não? Presta atenção. A banca não pede isso. Não está como está no modelo da prova Enem que você tem que fazer uma proposta de intervenção. É claro que ela também não proíbe. Não é que você não possa dar uma sugestão de algo, mas coloque na sua cabeça que a sugestão na prova UERJ ela é muito mais direta, objetiva, do que fazer aquele detalhamento, aquela receita do modelo Enem. Então, na UERJ, foque principalmente nos seus argumentos, na sua introdução, naquilo que você sabe que você precisa colocar ali, tá? Não se esqueça disso daí que eu acabei de falar. E na conclusão, você tenta dar uma sintetizada naquilo tudo que você escreveu. Esse é o foco lá da UERJ. Espero ter ajudado vocês. Isso daí é o que deve ter na sua prova, ok? Então, recordando, a sua prova deve ter uma estrutura muito boa. Ela deve ter um equilíbrio entre a quantidade de linhas nos parágrafos. A sua prova, ela tem que ter uma introdução que contextualize, que coloque tese. Ela tem que ter desenvolvimentos com argumentos bons que sustentem sua tese. Mais, obviamente, uma comprovação, mas que não é obrigatória, só se você quiser e conseguir e se sentir confortável. Mas lembrando, é legal colocar um filósofo, é legal... Legal não, isso eu falo assim, coloque, que eu sou daquela professora que eu já vou determinando. Coloque uma passagem do livro e a conclusão, você tem que fazer o que a gente chama de conclusão, síntese, ok? Espero ter ajudado vocês. Como eu disse, esse canal ele está no início, eu estou começando agora. O meu objetivo é poder de alguma forma ajudar mais pessoas do que eu já ajudo os meus milhares, e eu falo milhares porque são milhares. Hoje eu dou aula para mais para cima mesmo de 1000 alunos, muito mais. Mas o objetivo é fazer essa ampliação aí do conhecimento de alguma forma. Espero que vocês gostem. Vou voltar essa semana falando do livro 1984 e o que pode vir a cair nesse livro. E, gente, qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, vou colocar aqui no finalzinho para vocês qual que é. Se inscreve aqui no canal para dar uma moral para essa professora que está começando. E qualquer dúvida, pode me procurar, eu sou super acessível e podendo eu respondo. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada.